Enquanto adiamos, a vida passa. Foi o que disse Sêneca séculos atrás. Mas me diga uma coisa, você já parou para pensar em quantas vezes disse a si mesmo: um dia eu faço, quando sobrar tempo eu começo, ainda não é o momento certo? Curioso, a gente sempre acredita que terá tempo, sempre acha que a vida vai esperar, mas ela não espera. A cada respiração, um pedaço de nós já ficou para trás. E enquanto adiamos, sem perceber, a vida escorre pelos nossos dedos. Hoje eu quero te contar a história de alguém que entendeu isso da forma mais dura e também da forma mais bonita. A história de uma mulher que passou décadas cuidando de todos, menos de si mesma, e que descobriu, tarde demais, ou talvez exatamente na hora certa, que os sonhos só morrem quando nós desistimos deles. Respire fundo. Vamos conhecer essa história emocionante. Era o fim dos anos 60. Uma jovem de cabelos escuros, sorriso largo e olhos cheios de esperança, caminhava pelas ruas de uma pequena cidade. Chamava-se Helena. Helena tinha um sonho. Queria estudar direito. Não porque fosse moda, não porque alguém tivesse dito que era uma boa profissão, mas porque, desde menina, se indignava com as injustiças que via ao seu redor. Gostava de ouvir histórias dos vizinhos, das mulheres que sofriam em silêncio, dos trabalhadores que não sabiam seus direitos. No fundo, ela acreditava que poderia mudar o mundo. E a forma que encontrou foi estudar leis. Eu vou ser advogada, dizia. E cada vez que dizia isso, seus olhos brilhavam. Mas a vida nunca se importa muito com os nossos planos. Um dia, ainda no fim da adolescência, Helena descobriu que estava grávida. O pai da criança era um rapaz trabalhador, mas sem grandes sonhos. Casaram-se rapidamente, como se fazia na época. E o sonho da faculdade? Ele ficou em silêncio, guardado dentro de uma gaveta fechada, junto com os cadernos e anotações que ela havia começado a preparar para o vestibular. Helena dizia a si mesma: um dia eu volto. Quando meu filho crescer, eu volto. Agora não é o momento certo. E foi assim que o primeiro adiamento aconteceu. A maternidade chegou com força. O bebê exigia todo o tempo, toda a energia. Helena mergulhou de corpo e alma na tarefa de ser mãe. E, de fato, era uma boa mãe. Cuidava com carinho, acordava de madrugada, deixava seus próprios sonhos em segundo plano. Sempre repetia para si mesma: vale a pena. Eu posso esperar. Depois, quando as coisas estiverem melhores, eu vou correr atrás. Mas você sabe o que acontece com esse depois, não é? Ele nunca chega. A vida sempre arranja um novo motivo para adiar. Os anos foram passando. O filho cresceu. Depois vieram mais 2. A casa enchia-se de barulho, de risadas, de responsabilidades. Helena se dedicava a cada detalhe. O uniforme passado, o prato preferido, o aniversário planejado com carinho. Era, de fato, o alicerce da família. E Helena se sentia feliz. Mas ela às vezes abria aquela gaveta escondida, os cadernos antigos, já amarelados, os livros de direito que ela havia comprado em sebos, e ficava ali, por alguns minutos, acariciando aquelas páginas como quem toca em uma lembrança distante. Sempre pensava: um dia, quando eles forem independentes, eu volto. Ainda tenho tempo. O marido de Helena era um homem simples, trabalhador, carinhoso, muito dedicado à família, mas não compartilhava dos mesmos sonhos dela. Ele dizia: faculdade? A essa altura, temos uma família para cuidar. Ela sorria, abaixava a cabeça e voltava para a cozinha. E assim, ano após ano, o sonho continuava sendo adiado. Até que um dia, o inesperado aconteceu. O marido adoeceu e Helena se dedicou a cuidar dele. E em pouco tempo, Helena ficou viúva. Ela ainda era jovem, mas com 3 filhos para sustentar. Naquele momento, qualquer possibilidade de pensar em si mesma desapareceu. Agora não era só um adiamento, era um sacrifício completo. Ela precisava trabalhar, cuidar da casa, estar presente. E o sonho, mais uma vez, ficou para depois. Décadas se passaram e em um domingo raro, a casa estava cheia novamente,
filhos, noras, netos correndo pelo quintal. Helena, de avental, havia preparado o almoço com o mesmo cuidado de sempre. Temperos bem escolhidos, sobremesa feita na véspera, a mesa posta com carinho. Ela se sentia viva quando tinha a família reunida. Enquanto todos conversavam e se serviam, Helena olhava em volta com um sorriso discreto. Era como se por algumas horas o vazio da casa fosse preenchido novamente. Depois da sobremesa, o filho mais velho pigarreou e chamou a atenção de todos. "Mãe, a gente queria conversar com você." Helena pousou a colher, ajeitou-se na cadeira. O coração se aqueceu. Será que um deles vai me convidar para morar junto? Quem sabe eu possa ajudar a criar os netos, estar mais perto. Uma ponta de esperança nasceu dentro dela. O filho continuou. "Nós estamos preocupados. Você anda muito sozinha e a gente quase não consegue vir aqui." Helena concordou com a cabeça, disfarçando o brilho nos olhos, e pensou. "Sim, claro, eu entendo. Mas se estão falando disso, talvez queiram me levar para perto. Talvez eu vá para a casa dele ou da minha filha." Mas então, o golpe veio. O mesmo filho abriu uma pasta e puxou algumas fotos coloridas. Colocou sobre a mesa. "Olha, mãe, a gente visitou um lugar essa semana. Um lar de idosos muito bom. Tem médicos, atividades, companhia. Acreditamos que lá você vai estar mais segura, mais cuidada." Silêncio. O coração de Helena despencou. Ela olhou para as fotos. Jardins bem cuidados, corredores limpos, idosos sorrindo em cadeiras de rodas. E, de repente, aquelas imagens se tornaram borrões, porque tudo o que ela via, na verdade, era uma sentença. "Você não cabe mais na nossa vida." Por dentro, ela estava arrasada, mas não deixou transparecer. Ajeitou-se na cadeira, engoliu seco e forçou um sorriso. Parece ótimo, meu filho. Obrigada por se preocuparem." A filha segurou sua mão. "Vai ser para o seu bem, mãe, você vai ver." Helena assentiu. Fingiu satisfação. Fingiu que estava feliz pela preocupação, mas no fundo sentia-se como se tivessem passado uma borracha nela. Ela não fazia mais parte das histórias deles, e tudo o que ela mais amava era estar com eles. Pensou naquele momento que às vezes as maiores dores não vêm de inimigos, vêm de quem amamos, embrulhadas em boas intenções. Naquele domingo, no meio da família que ela havia dedicado uma vida inteira para cuidar, Helena percebeu que estava sozinha. No semana seguinte, o carro parou em frente a um prédio grande, com muros altos e portões automáticos. Era uma manhã clara de quarta-feira, mas o coração de Helena pesava como se fosse noite. Os filhos estavam com ela. Sorrisos forçados, frases repetidas. "Vai ser bom para você, mãe. Aqui você vai ter companhia. Vai ter sempre alguém para cuidar de você." Helena olhava pela janela do carro em silêncio. Cada palavra parecia ecoar como uma desculpa. Ela sabia que eles acreditavam estar fazendo o melhor, mas dentro dela era como se estivessem deixando-a para trás. O portão se abriu. O carro entrou devagar, cruzando um jardim bem cuidado, com flores plantadas em fileiras. De longe parecia bonito, mas para Helena, aquele jardim tinha cheiro de despedida. Quando desceu do carro, sentiu o ar diferente. Não era o aroma de café fresco que costumava preencher suas manhãs. Era o cheiro de desinfetante misturado a remédios, impregnado nos corredores largos e nas paredes muito brancas. Uma funcionária com sorriso treinado aproximou-se. "Seja bem-vinda, dona Helena." Ela respondeu com um aceno tímido, segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Os filhos a acompanharam até o quarto. Uma cama simples, coberta com lençol florido. Um criado mudo com espaço para uma fotografia. E do outro lado, outra cama já ocupada por uma senhora que dormia profundamente. Helena olhou para o espaço vazio que agora seria seu. "É aqui que vou viver? É aqui que vou passar meus dias?" Quis perguntar, quis implorar para ir embora, mas não disse nada. Apenas sorriu fingindo satisfação como havia feito no almoço de domingo. Naquele mesmo dia, os filhos se despediram apressados. Beijos na testa, promessas de visitas semanais. O carro partiu.
E Helena ficou parada no portão, observando até o último instante em que eles desapareceram da vista. O silêncio voltou a envolvê-la. O silêncio. E o som distante de uma televisão ligada no salão comum. À noite, Helena ajeitou-se na cama nova. Do outro lado, sua companheira de quarto ressonava baixo. Ouvia passos nos corredores, um carrinho de enfermagem passando, vozes distantes de enfermeiras. Sentia-se como se estivesse em um hospital. E pela primeira vez em muitos anos, ela chorou em silêncio. Não por estar em um lar de idosos, mas por sentir que tinha sido colocada ali, porque não havia mais lugar para ela na vida dos que mais amava. Ela pensava que tinha dedicado a vida dela para cuidar de todos. E no fim estava sendo descartada, mesmo em meio a sorrisos e palavras de cuidado. Essa era a dor de Helena. Uma dor que não havia remédio capaz de curar. Mas a vida ainda guardava uma surpresa para ela. Era uma tarde comum no lar de idosos. O salão estava arrumado de forma simples, cadeiras de plástico enfileiradas, uma mesa na frente, um microfone conectado a uma caixa de som que rangia de vez em quando. Os moradores iam chegando, alguns em cadeiras de rodas, outros apoiados em bengalas. Helena se sentou na terceira fileira. Ela não esperava nada demais. No máximo, alguns conselhos burocráticos sobre aposentadoria, talvez instruções sobre planos de saúde. Mas quando o palestrante entrou no salão, algo nela começou a se agitar. Era um jovem advogado, não muito mais velho que seus netos. Terno simples, olhar vibrante, voz firme. E quando começou a falar, Helena sentiu um impacto. Boa tarde a todos. Hoje eu não vim aqui apenas para falar sobre leis. Eu vim para lembrar que vocês têm direitos. Direito à dignidade, direito à voz, direito de viver, não apenas de existir. As palavras ecoaram no salão silencioso e atingiram Helena como um raio. Enquanto ele falava sobre cidadania, sobre justiça, Helena não estava mais ali. Sua mente a levou de volta no tempo. Era como se visse a si mesma jovem outra vez, com os livros de direito em mãos, caminhando para o portão de casa. Podia ouvir a própria voz dizendo, "Eu vou mudar o mundo." Mas logo a cena mudava. Via-se segurando o bebê recém-nascido, fechando a gaveta onde estavam guardados os livros. Ouviu de novo a frase que repetiu durante toda a vida. "Um dia eu volto. Agora não é o momento certo." O coração apertou, e as lágrimas vieram silenciosas, descendo pelo rosto enrugado. O jovem advogado continuava. "A lei não é feita apenas para os tribunais. A lei é feita para dar voz a quem muitas vezes não é ouvido. A lei é feita para proteger vidas." Helena, enxugando discretamente os olhos, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era como se a menina que ela fora, décadas atrás, estivesse acordando de um longo sono. O peito acelerou. Aquela chama que havia sido sufocada durante toda a vida começava a renascer. E dentro dela, uma pergunta começou a ecoar. E se não for tarde demais? E se eu ainda puder estudar? E se eu ainda puder viver aquilo que adiei a vida inteira? O salão se encheu de aplausos tímidos quando o jovem advogado terminou sua fala. Alguns idosos sorriram, outros simplesmente voltaram os olhos para o chão como se aquelas palavras fossem bonitas, mas distantes demais de suas realidades, mas não para Helena. O coração dela pulsava forte, como se tivesse voltado a ser aquela garota sonhadora, com livros nos braços. Ela não queria que aquela chama, acesa de repente, se apagasse outra vez. Assim que o advogado começou a guardar seus papéis, Helena se levantou. As pernas trêmulas, o corpo cansado, mas uma determinação que ela não sentia há décadas. Aproximou-se devagar, enquanto outros idosos ainda se dispersavam. "Moço, posso falar com você um instante?" Disse com voz firme, mas embargada pela emoção. Ele sorriu, solícito. "Claro, dona Helena. Gostou da palestra?" Ela respirou fundo, os olhos marejados, a voz tremendo. "Não é sobre a palestra, é sobre mim. Eu sonhei a vida inteira em estudar direito, mas adiei. Adiei até não sobrar nada. E hoje, ouvindo você falar, eu percebi que ainda quero. Me diga a verdade.
Ainda dá tempo para alguém como eu. O advogado a olhou com surpresa e depois com respeito. Segurou a mão dela com delicadeza e respondeu: Dona Helena, enquanto houver vida, sempre dá tempo. Se esse é o seu sonho, nós vamos encontrar um caminho. Naquele instante, Helena sentiu como se o mundo inteiro tivesse mudado de cor. Não foi preciso esperar pela noite, nem por mais um dia. A decisão estava tomada. Ela não iria adiar mais nada. Às vezes basta um instante. Uma palavra certa, no momento certo, pode reacender uma vida inteira. Helena não precisou de planos elaborados. Não precisou de certezas. Ela apenas decidiu. E a partir daí, nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, Helena já estava diferente. Enquanto tomava seu café no refeitório do lar, um brilho novo surgia em seus olhos. As colegas de mesa estranharam. Está animada hoje, Helena? Aconteceu alguma coisa? Ela apenas sorriu, segurando a xícara com firmeza. Aconteceu sim. Eu decidi viver. No mesmo dia, ela procurou o diretor do lar e pediu acesso a um computador. Queria pesquisar como se inscrever no vestibular para direito. Seus dedos trêmulos sobre o teclado denunciavam a falta de prática, mas o coração pulsava forte, como se tivesse 18 anos outra vez. Dias depois, quando os filhos vieram visitá-la, Helena reuniu coragem e contou: Eu decidi voltar a estudar. Vou prestar vestibular para direito. O silêncio tomou conta da sala de visitas. Os filhos trocaram olhares desconcertados. Foi a filha do meio quem quebrou o gelo. Mãe, a senhora tem mais de 70 anos. Faculdade? Eu sei, querida, mas é meu sonho. Sempre foi. O filho mais velho tentou argumentar. Vai ser cansativo demais. Você devia descansar, aproveitar a vida. Helena respirou fundo e respondeu com firmeza. Justamente por isso. Porque eu já descansei demais da minha própria vida. Agora é hora de aproveitar de verdade. Os filhos não insistiram. Mas saíram de lá balançando a cabeça, certos de que seria apenas um capricho passageiro. Meses depois, Helena se sentava diante de uma folha de prova. O vestibular. As letras dançavam um pouco diante de seus olhos cansados, mas ela respirou fundo. Lembrou-se das noites em claro revisando conteúdos básicos e se concentrou. Cada resposta escrita era como um tijolo reconstruindo a ponte até o sonho esquecido. Quando o resultado saiu, a notícia correu pelo lar de idosos. Dona Helena passou. Os funcionários comemoraram, os colegas aplaudiram e ela chorou em silêncio, sentindo que finalmente estava devolvendo vida aos anos que haviam lhe sido roubados pelo depois. A universidade era um mundo novo. Corredores cheios de jovens com mochilas coloridas, celulares na mão, fones nos ouvidos. Helena caminhava devagar, apoiada em sua bengala, mas com a postura ereta. Alguns alunos a olhavam com curiosidade. Outros cochichavam. Olha, deve ser professora. Não, acho que veio procurar alguém. Até que perceberam. Ela carregava uma mochila simples com cadernos e canetas. Era uma aluna. Ao entrar na sala de aula, todos os olhares se voltaram para ela. Helena sentiu o peso do julgamento, mas não se abalou. Escolheu uma carteira na primeira fileira e se sentou. Ajeitou os óculos, abriu o caderno e esperou. O professor entrou, olhou a turma e fez uma pausa breve quando viu Helena. Mas logo sorriu. Bom dia, turma. Hoje começamos nossa jornada no mundo do direito. E Helena sorriu junto. Ali, naquele instante, ela sabia. Estava exatamente onde deveria estar. Nos primeiros dias, alguns jovens ainda a olhavam com estranhamento, mas pouco a pouco foram se aproximando. Um pediu ajuda para revisar um texto, outro pediu conselhos sobre a vida. Que logo Helena se tornou uma espécie de avó da turma, mas uma avó que inspirava. Dona Helena, como a senhora tem coragem? Ela respondia com calma, mas com firmeza, porque aprendi que adiar é morrer aos poucos, e eu não quero morrer antes da hora. E foi assim que Helena, aos 70 e tantos anos, tornou-se a aluna mais velha daquela universidade. Não como um fardo, não como um caso curioso, mas como um exemplo vivo de que o tempo não é inimigo. O verdadeiro inimigo é o adiamento. O semestre avançava,
e Helena se tornou presença constante na universidade. Não apenas pelos livros ou provas, mas pelo exemplo silencioso que transmitia a cada dia. Seus colegas já não cochichavam, passavam a admirá-la. E então veio o convite inesperado. O professor queria que ela falasse para a turma sobre sua história. No início, Helena hesitou. Eu não sei se devo... Mas no fundo, sabia que era hora. Hora de transformar sua dor em inspiração. O dia chegou. A sala estava cheia, os alunos atentos. Helena subiu ao palco, respirou fundo e começou a falar. Eu passei a vida inteira adiando meus sonhos. Sempre dizia a mim mesma, depois eu faço, quando for a hora certa, quando as crianças crescerem, quando tiver tempo. Mas a vida não espera. O tempo não perdoa. E hoje, depois de tantas décadas, eu estou aqui para dizer a vocês, nunca é tarde. Nunca é tarde para lutar pelo que você ama. Nunca é tarde para viver de verdade. Os olhos dela brilhavam marejados. Alguns alunos enxugaram discretamente lágrimas. O professor, emocionado, permaneceu em silêncio. Eu sou a prova de que o adiamento é o maior ladrão da vida. Então, não deixem seus sonhos esperando. Porque enquanto vocês esperam, a vida passa. Um silêncio profundo tomou conta da sala. E então, lentamente, aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois calorosos. E Helena sorriu, sentindo que cada dia de adiamento havia sido recompensado por aquele instante. Nos dias que se seguiram, Helena se tornou mais do que uma aluna. Ela era inspiração viva. Professores, colegas, funcionários, todos olhavam para ela com respeito e admiração. Ela caminhava pelos corredores da universidade com leveza, sentindo que cada passo representava a vida que poderia ter vivido e que finalmente estava vivendo. E não era apenas sobre direito. Era sobre coragem, sobre não esperar mais pelo amanhã, sobre entender que a vida não é infinita e que cada dia conta. Enquanto você assiste a este vídeo, a vida continua. Cada segundo que passa é um segundo que nunca voltará. E é aqui que eu quero te perguntar: quantas gavetas você tem na sua vida? Quantos sonhos estão guardados, esperando a hora certa? Quantas vezes você disse a si mesmo, depois eu faço, depois eu tento, depois eu começo? E se, como Helena, você descobrisse que esse depois pode nunca chegar, não espere, não adie. Porque enquanto você adia, a vida passa. E se ainda houver um sonho guardado, uma vontade que você tem medo de perseguir, comece agora. Hoje. Talvez não seja tarde. Talvez, como Helena, você descubra que o momento certo é aquele em que você decide viver. A história de Helena nos lembra que a vida é passageira, que o adiamento é o ladrão silencioso dos nossos dias e que, em qualquer idade, existe uma chance de recomeçar. Basta tomar coragem para dar o primeiro passo.